Vamos pegar as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12 a 22. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16, capítulo 1. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 18. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis se levantou grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar, preparando-nos para estudar a palavra. Ó Espírito Santo de Deus, venha nos edificar. Ó Jesus, nosso bom pastor, ó nosso Deus, nosso Pai, ó Trindade Santa, precisamos nesse momento da sua iluminação, do esclarecimento, do entendimento da Escritura Sagrada. Pedimos sim no nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nós estamos na nossa série. É chuva, irmãos? Pode dar um glória a Deus aí? Chuva abençoada, né? Estava precisando, né, de uma chuva, né? Muito bom. Então, estamos na nossa série sobre o livro de Jó. Na semana passada, pessoal, nós falamos quem era Jó, que Jó era um homem muito rico, Jó era um homem temente a Deus, Jó tinha muitos bens, tinha 10 filhos, né? Nós falamos um pouco sobre o contexto da vida dele, e do versículo 1 ao versículo 5 é só prosperidade, mas no versículo 6 a cena muda, e entra na história o Satanás, que significa adversário, o diabo, e tantos outros nomes que é dado para ele. E assim a história de Jó começa a virar aquele sofrimento, parece que se fosse um livro, já mudaria a página, você já mudaria todo o contexto do livro. Se fosse uma peça de teatro, fecharia a cortina e já abriria a cortina numa outra música, uma música talvez muito triste, porque agora Satanás ele fala assim para Deus: Deus, sabe por que Jó é tão bom? Sabe por que Jó é tão assim, que você tem orgulho de Jó, Deus? Porque Jó, para ele tudo bom, para ele tudo dá certo, ele é rico, ele é próspero, ele tem saúde, os filhos dele estão bem. Você cercou ele, Deus, com uma cerca, você protegeu ele. Agora, Deus, deixa eu tocar nele, deixa eu tirar alguma coisa da vida dele, e você vai ver se ele não blasfema. Então Satanás provoca Deus, e Deus fala para ele: então tudo bem, pode ir lá, e pode, não faça nada contra ele, mas pode provar que eu tenho certeza que Jó não vai me blasfemar contra mim. E assim, começando hoje o versículo 12, Satanás saiu. Veja na sua Bíblia, o versículo 12 fala exatamente isso.
Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, né? Satanás deu aquele risinho sinistro e foi lá na vida de Jó, né? Interessante, pessoal, que Jó não está sabendo de nada que está acontecendo no mundo espiritual. Jó, para ele está tudo normal, é um dia comum, uma tarde ensolarada, os filhos estão bem, os campos estão com colheita, tem chuva, tem sol. Ele não sabe o que está acontecendo, mas agora algumas coisas na vida dele vão começar a ir de mal a pior. Primeira coisa, o versículo 13 a 17 vai dizer que Jó perdeu os seus bens. Vamos ver o versículo da Bíblia aí, do versículo 13 até o versículo 17. Olha o que diz: sucedeu um dia em que os filhos e as filhas, suas filhas, comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus. Primeiro o inimigo aparece, os sabeus, e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. 16. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Pessoal, primeira área na vida de Jó que ele vai enfrentar problemas é na vida financeira, né? Ele vai começar, aquele homem que tinha tantos camelos, tantas jumentas, né? tinha tanta propriedade, a coisa começa a dar errado, né? Começa a vir pessoas roubando, pessoas matando seus servos, o fogo caindo, queimando alguma coisa da sua plantação, enfim, o que era bom já começa a desandar, né? O diabo nessa hora está tirando a sua prova, né? Deus agora não, como o diabo disse, né? Deus, você cercou ele, tudo está bem, deixa vir um probleminha financeiro, você vai ver se aquela pessoa lá não começa a virar um ateu, se aquela pessoa lá não começa a blasfemar, se aquela pessoa lá não começa a falar mal de ti, né? E assim, as notícias, chega um e dá uma notícia ruim, chega outro e dá outra notícia ruim, chega outro, são 3 notícias seguidas, né? E assim Jó vai à falência, né? Jó vai à falência nos seus bens, na sua propriedade. Primeira área que aconteceu aí foi na área financeira. E aqui vamos fazer aqui uma parada. Jó, em nenhum momento até agora blasfemou, né? Jó está pobre, em nenhum momento agora você vê até o versículo 17, Jó não diz: Deus, por quê? Por que isso? Porque não tem nenhuma palavra de blasfêmia, de zombaria na boca de Deus, na boca de Jó contra Deus. Depois a coisa piora, porque além dos bens, agora os filhos de Jó também, versículo 18 e 19. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos, as tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Pessoal, agora, além dos bens, são os filhos. Talvez Jó ainda estava se recuperando do susto financeiro, da notícia do problema financeiro que a sua propriedade, a sua fazenda estava passando. Agora também chega uma pessoa e diz que os filhos estavam numa casa reunidos, os 10 filhos estavam na casa do filho mais velho, e diz que houve um vendaval, houve um tufão, e a casa desabou, e foi um velório de 10 filhos num dia.
Diz a Bíblia que todos morreram num único acidente. Imagine, você que é pai, você que é mãe, está aqui, você com certeza não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso. Enterrar 10 filhos num dia. Talvez tenha um pai e uma mãe aqui que já enterrou um filho. A lei da vida, gente, é os filhos enterrarem seus pais. Quando os pais enterram seus filhos, a lei da vida está errada. É muito difícil isso na vida de um pai, enterrar um filho. Então, o que é mais difícil aqui na história de Jó é porque não foi um, foi 10. Foram 10 velórios, foram 10 caixões. Jó e a sua mulher, talvez aqui tenham 40 anos, talvez de 40 a 50 anos, eles estão sozinhos, eles não têm mais filhos, eles não têm mais aquela alegria da família. Talvez agora Satanás está dizendo assim, é agora que Jó vai blasfemar, é agora no velório que Jó vai falar contra Deus, vai perder a fé, é agora que Jó vai parar de ser aquele homem íntegro, temente a Deus, é agora, porque agora chegou no limite da dor. Mas gente, não é isso que acontece. Olha a reação de Jó, versículo 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Gente, você sabe, quando a gente lê a Bíblia, de um versículo para outro, às vezes pode ser minutos ou pode ser dias. Pode ser que o que Jó está fazendo aqui, dele se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça e adorou, pode ser que passou alguns dias de choro no velório, foi enterrar os filhos, foi prantear. A gente não sabe quantos dias durou, né? A gente não sabe o tempo que foi isso para Jó lamentar, chorar aqueles filhos, 10 sepulturas daqueles filhos. Mas o que a Bíblia diz é que logo depois, talvez não sei quantos dias após a morte dos filhos, a reação de Jó é o seguinte: primeiro, ele se levantou. Segundo, ele rasgou o seu manto. O manto, pessoal, era uma roupa, talvez por cima de uma roupa interna, de uma roupa pijama, uma roupa de ficar em casa, era uma roupa externa, era uma roupa superior, né? Uma roupa longa, e talvez ele rasga aquela roupa de cima como um sinal de luto. As pessoas na Bíblia expressavam o luto rasgando a roupa, né? Dizendo: nossa, minha vida está difícil, a tristeza, o choro, a amargura. Ele rasga o manto, ele raspa a cabeça. Quando raspar a cabeça também, o cabelo na Bíblia também é sinal de valor, de glória, né? Quando ele rapa o cabelo, ele está de luto, né? Ele está triste, ele está abatido, diz: poxa, eu perdi meus filhos, eu não estou feliz. Em nenhum momento ele está feliz aqui, ele está triste, está amargurado, né? Coração sofrendo. Ele está, como diz a Bíblia aqui, por último ele cai no chão, né? Ele cai no chão e adora a Deus, né? Talvez ele chorou diante de Deus, adorando a Deus, né? Dizendo: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, né? Eu estou triste, eu estou sofrendo, mas eu não estou atribuindo a Deus nenhuma culpa. Se ele sabe o que é melhor para mim, né? Se Ele me deu, Ele tirou, ele pode todas as coisas, né? Nessa hora, imagine Satanás mais uma vez, né? Boquiabertos, espantados. Como que esse homem não blasfema? Como que esse homem não carrega acusação?
Como que esse homem não olha para Deus e fala: por que você fez isso, Deus Todo-Poderoso? Vocês assistiram um filme chamado, acho que é A História de Pi? Como que é o nome desse filme? As Aventuras de Pi, né? Vocês assistiram? Alguém assistiu esse filme, As Aventuras de Pi? Ele tem uma hora no filme que ele fala com Deus, dentro do barquinho dele lá com o tigre lá, ele fala: sim, cadê você, Todo-Poderoso? Ele assim, solta uma voz contra Deus de ira, porque ele perdeu a família dele no acidente de navio. Depois, quem quiser assistir, um filme muito joia, vale a pena assistir. As Aventuras de Pi, muito joia. Então, mas Jó não faz isso não. Jó, em nenhum momento ele ergue o punho contra Deus, tirando satisfação, querendo chamar Deus para briga. Não, ele está triste, mas é uma tristeza que joga em adoração, em gratidão, porque ele diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, né? O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Ele está dizendo o seguinte aqui, pessoal: nós viemos para esse mundo sem nada, viemos nus saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Esse mundo a gente não carrega nada, tudo que nós temos nesse mundo, Deus que nos dá, eu não tenho direito de reter, né? O que ele está dizendo é: nu eu vim e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Aquele que concedeu, me deu por empréstimo. Eu sou um mordomo, nada pertence a mim. E se Deus resolveu tirar, Ele sabe o que é melhor. Pessoal, eu já vou encerrar. Eu quero dar aqui conosco duas lições para nós já nessa noite. Primeira área, na vida financeira. Jó entendia que tudo que ele tinha nessa vida era Deus que deu. Ele não se apegava nos seus bens. Ele disse: Deus deu e Deus tirou. Deus me emprestou e Deus tomou. Ele sabe o que é melhor. Ele não sentia esse dono da casa, do carro, dos negócios. Foi Deus. Eu vim nu nesse mundo, nu eu nasci, não trouxe nada. Pessoal, tem uma história de Alexandre o Grande, dos 3 últimos desejos. Diz que quando Alexandre o Grande estava à beira da morte, ele falou que ele queria 3 últimos desejos: que no seu caixão, primeiro, fosse transportado pelos médicos mais reputados da época; segundo, que no caminho do velório ao caixão, ao cemitério, fosse espalhado prata, ouro e pedras preciosas; e no terceiro desejo, que as mãos dele ficassem fora do caixão, todos pudessem ver. Uma pessoa perguntou: por que, Alexandre, você pediu esses 3 desejos da sua morte? Ele disse: primeiro, porque eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão, para mostrar que nem os melhores médicos podem tirar uma pessoa da morte, não podem reviver uma pessoa. Segundo, eu quero que o chão seja coberto de tesouros, para as pessoas entenderem que os tesouros permanecem nessa terra, e aqui a gente não leva nada. E terceiro, eu quero que morrer com as mãos, que as mãos fiquem fora do caixão, para as pessoas verem que de mãos vazias nós partimos, não levamos nada. De mãos vazias nós partimos. Tem mais uma história engraçada sobre isso, do apego nos bens materiais, que a gente pode ver que quando a gente morre a gente não leva nada. Diz que uma vez um pastor foi fazer uma pregação e era um lugar assim muito exigia um terno, uma gravata, e ele esqueceu, e era longe da sua casa, mais de 200 quilômetros, e ele chegou lá naquela cidade grande para pregar, e ele falou: e agora, sábado à noite, domingo à noite, onde que eu vou achar um terno para pregar? Esqueci, para pregar na igreja. E tinha uma funerária. Ele falou assim: vai ser aqui, só está aberta essa hora a funerária. Um domingo à noite ele foi na funerária e pediu um terno emprestado. O cara explicou para ele, falou: eu vou pregar, eu preciso de um terno, empresta um terno. Não, eu tenho só terno para morto aqui. Não, vai esse mesmo, empresta aí, amanhã eu devolvo. E ele foi. Acho que você não tinha coragem de usar esse terno não, né? E ele foi e pregou com esse terno. E chegou uma hora na pregação, ele foi colocar a mão no bolso e percebeu que não tinha bolso. Terno não tem, porque terno de quem vai morrer não tem bolso. E aí ele aprendeu uma lição. Ele aprendeu que quando a gente morre, a gente nem o terno de morto não tem bolso. A gente não leva nada, né?
Então, pessoal, a primeira lição é na área financeira, né? Jó, ele deixa bem claro isso. Nu eu vim para esse mundo, né? E nu eu vou voltar. Dinheiro a gente não leva daqui, né? E a segunda coisa que Jó fala é sobre os filhos, né? Quando Jó nasceu, ele não tinha filho. E quando Jó vai morrer, ele não vai levar os filhos com ele também, né? E ele também traz essa lição que os filhos, gente, os filhos não são nossos, né? É difícil a gente passar por um velório de um filho. Eu não gostaria de passar isso na minha vida, ninguém gostaria. É muito difícil você enterrar um filho, é algo extremamente dolorido. Mas talvez tenha pessoas aqui que já tiveram que enterrar um filho, né? E serve de consolo a vida de Jó, quando ele diz isso. Ele diz: olha, eu não vim, não vou voltar. Os meus filhos eu não vou levar comigo quando eu morrer. E tem mais uma história para ilustrar sobre os filhos, eu acho que serve de consolo também, que quando existia uma família e um homem precisou fazer uma viagem, e ele ausentou-se muitos dias fora de casa, e durante essa viagem, a esposa e 2 filhos, houve um acidente de carro, e os filhos morreram nesse acidente, os 2 filhos. E a esposa não sabia como falar, como dar notícia para ele, né? Não sabia, ele era um homem que sofria de um problema de coração, não podia falar para ele assim, de supetão, que os 2 filhos estavam mortos, e ele precisava ir participar do velório dos filhos. Mas aquela mulher era uma mulher de muita bravura, de muita fé, uma mulher de muita coragem, e ela teve força para dar a notícia para o seu marido. E ela, com muita sabedoria, ela falou com o marido: olha, eu preciso falar com você, é um assunto importante. O marido chegou em casa já de viagem, preocupado: cadê os meninos, cadê os filhos? Não, eu quero falar com você, toma um banho, vou conversar com você, eu quero dar uma notícia para você. Aí ele tomou um banho, ela disse: senta aqui, eu preciso conversar melhor com você, é que eu estou com um problema muito grande, eu preciso de uma solução, mas eu quero saber dos meus filhos. Não, seus filhos, fica tranquila, me dá uma ajuda aqui num problema que eu estou vivendo, e depois eu vou te falar dos nossos filhos. Daí ele: não, então fala logo. Daí ela falou o seguinte, contou uma história para o marido, contou o seguinte, que falou assim, que um dia um vendedor de joias esteve naquela semana, um vendedor de joias esteve naquela cidade e deixou algumas joias com ela, para ela olhar, ela pensar, e ela gostou muito daquelas joias, mas ela não tinha como comprar aquelas joias. E quando fala de dinheiro, né, o marido logo já: que joia, o quê? Você não precisa disso, né? Você não precisa de joia, vamos devolver essas joias aí, né? Porque isso aí é supérfluo. Dela: então, mas é porque eu gostei muito daquelas joias, estou com dificuldade de rejeitar, de devolver aquelas joias, né? O marido fala: não, eu te ajudo, pode chamar lá o vendedor de joias, eu vou fazer com você isso hoje, né? Eu quero fazer com você, nós vamos fazer junto. Daí ela falou então para o marido: pois é, eu preciso falar para você que essas joias são os nossos filhos, né? Nossos filhos teve um acidente, e os nossos filhos faleceram, e a gente não tem como, temos que devolver as joias, não tem como a gente ficar com eles mais, né? E o marido então compreendeu o que a esposa estava falando, e juntos eles choraram, né? Os filhos são joias, mas às vezes essas joias nós temos que devolver para Deus, essas joias, né? Para o vendedor de joias. Então é difícil a gente ser como Jó, né? Quando tudo vai bem, Deus é bom, e quando tudo vai mal, né? Depois eu vou mostrar o vídeo semana que vem sobre a esposa dele. Ele já morreu e a esposa dele diz a mesma coisa: Deus é bom, mesmo que Deus levou ele, Deus ainda é bom. É difícil, gente, a gente na hora do sofrimento, a gente encontrar adoração.
Então, realmente Jó é admirável a vida de Jó.